Pois muito bem, meus amigos, vocês acham que o Holocausto é um assunto que deve ser muito discutido para que não se repita jamais? Vocês acham que o Papa Pio XII foi o Papa de Hitler? Vamos ver nesse vídeo. Preparei uma pesquisa, preparei um calhamaço de informações que eu quero transmitir a vocês. Não se pode dizer que o Holocausto, tido entre os maiores genocídios contínuos da história, que o Holocausto foi, tenha sido motivado unicamente por questões religiosas. Uma vez que o objetivo final de Adolf Hitler era a conquista do mundo em nome da raça ariana. Vocês sabiam que isso era o objetivo de Hitler? No entanto, ao mesmo tempo em que os nazistas diziam estar servindo a Deus, ao eliminar os judeus, é lógico, eles também estavam ligados a uma série de procedimentos pagãos, de cunho religioso esotérico. Por outro lado, a perseguição aos judeus não foi exclusividade dos nazistas, hein? Durante séculos, os judeus sofreram perseguições, principalmente da Igreja Católica, que por muito tempo afirmava que os judeus eram os responsáveis pela morte de Jesus, que aliás Jesus era um judeu. Alguns episódios da história servem de exemplo. Nós podemos pegar as cruzadas ou a Santa Inquisição. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo era muito forte no Ocidente. Para o teólogo Clark Williamson, que era um teólogo católico, o Holocausto demonstrou os resultados demoníacos de maldade que reside em nossa tradição de pregações. Olha que tradição! Tradição de pregações e ensinamentos antissemitas. Dessa forma, o antijudaísmo cristão promoveu a causa nazista de várias maneiras. Ele levou os nazistas a focarem suas ações inicialmente em quem? Nos judeus. E criou atitudes que permitiram que eles executassem seu programa de extermínio, enfrentando pouca resistência. O jesuíta, que é um jesuíta católico, Peter de Rosa, argumenta que, lamentavelmente, um jesuíta que fala isso, lamentavelmente, a desastrosa doutrina católica preparou o caminho para Hitler e sua solução definitiva, entre aspas. Em grego, o termo holocausto, entre aspas, em grego, significa uma oferenda feita em sacrifício. Foi usado no século XX para designar o extermínio sistemático realizado pelos nazistas de diversos grupos considerados indesejáveis. Não era só judeus, tinha outras pessoas, homossexuais, judeus, comunistas, ciganos e deficientes motores. O número exato de mortes durante o Holocausto é desconhecido, não tem um número exato. Estima-se que aproximadamente 6 milhões de judeus tenham sido assassinados. Shoah, ou Shoah, é o termo hebraico usado para designar o Holocausto e significa o quê? Basicamente significa, entre aspas, calamidade. Os ciganos usam a palavra porágimos, ou poragianos, poráginos, é os ciganos que usam, significando o quê? Entre aspas, devorar, para descrever a tentativa nazista de exterminar o grupo de ciganos. O Holocausto se distingue dos outros genocídios da história pelo método sistemático empregado pelos nazistas. Ele foi levado a cabo em todas as regiões ocupadas pelos alemães, todas. Os meios usados para o assassinato em massa foram diversos e, com o passar do tempo, foram sendo aprimorados esses meios, com um número crescente de vítimas. Além das execuções, os nazistas realizaram experiências médicas cruéis e bizarras em prisioneiros, incluindo crianças, gêmeos. Eles pegavam e tentavam fazer experiência bizarra nesses gêmeos.
Os acontecimentos nas áreas controladas pelos alemães durante a Segunda Guerra se tornaram conhecidos de forma detalhada e em toda a sua extensão após o final do conflito. No entanto, na época existiam rumores, relatos de testemunhas que conseguiam fugir do domínio nazista e outras fontes de informações existiam sobre a situação de quem? Dos judeus. Existiam muitas informações nos campos de concentração ou de extermínio. Até o 1933, a vida dos judeus na Alemanha era estável. Vocês sabiam? Era estável. Apesar do antissemitismo comum na Europa desde a década de 1920. Quando Hitler assumiu o poder, a sua ideologia racista passou a ser empregada defendendo a existência de apenas uma raça superior. Qual raça? A ariana. As demais raças eram consideradas inferiores e responsáveis pela perturbação da sociedade. Elas deveriam ser destruídas ou teriam de servir à raça superior, que era a ariana. Foi dessa forma que teve início a perseguição aos judeus, ciganos, aos negros, os homossexuais, os doentes terminais e os doentes mentais, ou doentes motores. Os judeus, entre eles, foram obrigados a se registrar e a usar um bracelete com uma estrela de Davi para serem mais facilmente identificados. Vocês sabiam disso? Algumas manifestações nas ruas repeliam os judeus com dizeres que interditavam a sua presença no local ou com termos ofensivos. Assim, muitos judeus de posses começaram a abandonar o país. Muitos judeus ricos começaram a abandonar o país. Vamos embora daqui. E aqueles judeus que ficaram, foram obrigados a se sujeitar ao domínio nazista. Vou fazer um outro vídeo, espero que vocês gostem. Esse assunto é muito apaixonante.